Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O nosso sumo pastor, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que nesta noite o Senhor Jesus possa falar aos nossos corações por intermédio do seu Espírito Santo, que já está aqui. Ele é pontual demais. Amém? Vamos nos colocar de pé. Sou o pastor Célio, pastor na Assembleia de Deus, no Núcleo Bandeirante. Aleluia. Igreja do Novo Milênio, em Núcleo Bandeirante, Brasília, Distrito Federal. Você que está em casa ou você que vai ter acesso a este culto pelo canal da igreja adnb.com, quero lhe desejar muitas felicidades, muitas alegrias e que Deus possa abençoar sua vida de uma maneira muito especial. Glorifique a Deus nesta noite, porque o Senhor está aqui. E hoje é noite de bênção, hoje é noite de alegria, hoje é noite de salvação, hoje é noite de edificação espiritual. Glorifique a Deus, se desprenda de todos os seus problemas, daquelas contas que você tem que pagar amanhã, se desprenda disso tudo e glorifique a Deus, exalte o seu nome, pare e pense nesta noite em você mesmo, olhe para dentro de si, porque nesta noite Deus quer falar contigo, quer falar comigo, quer falar com todos nós, e hoje é noite de salvação, hoje é noite de bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesta noite para darmos início a mais um culto de louvor a Deus. Pai Celeste, Pai Eterno, para sempre seja o teu nome louvado, engrandecido, exaltado. Estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, nesta noite. Fala aos nossos corações, meu Pai, através dos hinos, através dos testemunhos da Tua palavra. Hoje é noite de bênção, eu creio, Senhor, que Tu há de falar aos nossos corações, e nós vamos, Senhor, sair deste templo nesta noite, satisfeitos, alegres, felizes, porque o Teu Espírito Santo falará conosco. Meu Deus, toma o primeiro lugar neste culto, abençoa, Senhor, meu Deus, aqueles que estarão cooperando no louvor, aqueles que estarão ministrando a Tua palavra, Senhor, com o pastor Bruno, Senhor, nesta noite, Tu possa usá-lo de uma maneira extraordinária. Pai, fala aos corações daqueles que estão ao alcance da minha voz, Senhor, no canal, Senhor, da igreja adnb.com, pela internet, no canal do YouTube. Meu Deus, abençoa os teus filhos, abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão no hospital. Obrigado porque a irmã Jesuína saiu hoje, Senhor, daquele hospital, Senhor, e Tu tens plano na vida daquela mulher. Dai vitória a ela de uma maneira muito especial. Obrigado porque Tu abençoaste a irmã Francisca, que saiu ali também do hospital depois de tantos dias, Senhor, mais de meses, Senhor, hospitalizada com a Covid-19. Meu Deus, abençoa as vidas, abençoa as famílias aqui presentes. Te peço, Senhor, não só hoje, mas para todo sempre, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podeis assentar, queridos. Vou convidar a Aline com a sua equipe para louvar a Deus. Cadê os músicos? Hoje está difícil, né? Aleluia, vocês têm que conquistar os músicos. Aleluia, chamá-los à responsabilidade. Amém. Saudamos a igreja com a amada paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar com o hino da harpa 151. O pastor vem falando, fala Senhor, né? Então vamos cantar com este hino, fala Senhor querido. Fala Jesus querido, fala-me hoje sim.
tua bondade fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo tu revelaste a lei, mostra-me a tua bondade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a te louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouve sua voz eu quero, e neste mesmo som. Quando eu canto este hino, eu sempre me lembro que eu e a minha irmã, a gente cantava muito este hino brincando, né? De curtir em casa. Então, assim, é um hino maravilhoso.
de cantar e de ouvir mesmo a voz do Senhor, né? Porque a voz do Senhor é mansa para aqueles que escutam a voz dele, mas também é voz de trovão para aqueles também que conhecem a voz do seu pastor. Vamos cantar agora o hino 515. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus
mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. Quantos glorificam a Deus nessa noite? Quantos estão felizes porque Jesus está aqui? Louvado seja Deus. Convido a todos nesta noite para se colocar em pé. Você que está na sua casa, pegue a sua Bíblia, junte ao seu esposo, junte aos seus filhos, e vamos nesta noite fazer a leitura da palavra que está em Salmo 127. Vamos fazer a leitura com alegria. Aleluia. E Deus nesta noite estará falando comigo e com você de forma gloriosa. Salmo de número 27. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Oh, glória! Aleluia! Graças a Deus. Glória a Deus. Salmo 27, está aí na Bíblia. Antes de Provérbios. Está aí. Acharam, né? Glória a Deus. Então vamos ler. Glória a Jesus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me receberei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes.
Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluia! Glória seja dada no nome de Jesus. Aleluia! O pastor Barros estará orando agora pelas famílias, pelo Brasil, uma oração por aqueles que estão no hospital, estão enfermos. Aleluia! E por todos aqueles que estão em casa enfermos. Aleluia. Paz do Senhor, queridos. Vamos estar orando nesse momento pelos pedidos também. Você tem um pedido, já começa a apresentar diante do nosso Deus. Meu Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela sua palavra lida, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, é a nossa fortaleza, é o nosso seguro. Ó Pai querido, que o Senhor continue abençoando a sua igreja. Nós apresentamos neste momento todas as famílias do Brasil, Senhor. Ó Pai, por aqueles que estão hospitalizados neste momento, que o Senhor possa visitá-los, Senhor, aonde estiver, no leito, Senhor, que o Senhor possa estender a sua mão de cura. Pai amado, nós oramos neste momento, ó Pai, pela nossa nação brasileira. Ó Pai querido, para que o Senhor abençoe cada canto deste país, ó Pai, que o seu evangelho, Senhor, possa alcançar as vidas que necessitam, Senhor. Ó Pai, através da sua palavra, através de missionários, ó Pai, amado, neste momento, apresentamos a nossa nação brasileira, aonde estiver um brasileiro, que o Senhor possa visitar. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoe nesta noite, pois estamos aqui como família do Senhor, para adorar ao Senhor. Portanto, ó Pai, faça morada, abençoe, em nome de Jesus o teu povo. Amém. Glória ao Senhor. Amém. Ministério de Louvor. Podeis assentar, amados irmãos? A igreja pode ficar de pé para louvar conosco. Todos conhecem, sim, eu acredito. Estamos seguros nos braços do nosso Pai. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Glória a Jesus. Glória a Deus. Em teus braços é o meu descanso. Conjunto El Shaddai, saúde da igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar, mas continuar adorando a Deus conosco. Amém? Minha vida a ti consagrei. Assim como o
Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus continue. Aleluia. Deus continua abençoando nossas irmãs que estão sempre aí fazendo o melhor, né? Apresentando o seu louvor ao nosso Deus, né, queridos? Amém? Amados, nós proporcionamos também no momento do culto para que você também possa dar ao Senhor com a sua oferta nesta noite, tá? Que você possa contribuir com a casa do Senhor. Nós temos aí, os irmãos sabem, tem várias manutenções e depende de nós fazer a obra de Deus. Amém? A palavra de Deus diz, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Nesta palavra, nesta noite, você se sinta nesta noite de oferta. Amém? Que Deus possa abençoar você. Você que está nos visitando nesta noite, você não se sinta constrangido. Se você sentir no seu coração também de contribuir com a obra do Senhor, faça com liberalidade no seu coração. Eu quero fazer uma oração nesse momento por você que vai
contribuir com a obra do Senhor. Põe-se de pé em nome de Jesus e vamos estar orando. E a irmã Adriana vai estar louvando ao Senhor e apresentando aí também o louvor enquanto nós ofertamos. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por este momento, pela sua palavra, Senhor, da amparo, Senhor, de contribuir conforme o que propõe o nosso coração. Abençoe seus filhos, nos abençoe de uma maneira muito especial. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Você que está em casa, pode se sentar, amados irmãos. Você que está em casa, pode também subir no YouTube. Você também está em casa ou está no banco aí, e tem um QR Code nos bancos traseiros aí, através do celular você pode fazer a leitura e também fazer aí uma sua oferta também. Glória a Jesus. Cumprimenta a igreja com uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Marta e Maria mandaram um recado dizendo a Jesus: Lázaro adoeceu. O teu amigo, a quem tanto amas, precisa urgentemente de um socorro teu. Porém Jesus disse ao mensageiro: vá você primeiro, depois chego lá. Enquanto isso, Marta e Maria esperando e nada de Jesus chegar. E de repente houve um alvoroço, as duas chorando a se lamentar. Pois o importuno aconteceu, Lázaro morreu e nada de Jesus chegar. Todos chorando e Jesus não chega, embalsamando e Jesus não chega, pois ataduras e Jesus não chega, pois no esquife Jesus não chega, vai o cortejo e Jesus não chega, foi no sepulcro e Jesus não chega, a despedida e Jesus não chega, puseram a pedra e Jesus não chega. Só lá no quarto dia de dor e agonia é que Jesus resolve chegar no lugar. Porém Marta e Maria, sem entender, dizia: se tu tivesse aqui, ele não morreria. Jesus disse: Marta, com sua voz tão calma, o seu irmão hoje farei ressuscitar. Pois o milagre eu opero quando eu quero. Remove a pedra, pois hoje vou operar. Eu vou chegar no tempo. Não é como você pensou, é no meu tempo. Mas quando eu chegar eu vou soprar o vento e vou fazer o impossível acontecer. E a minha glória tu vais ver. Eu vou fazer milagre. Eu vou chegar e acalmar a tempestade. Vou restaurar, ressuscitar, então aguarde. Fica tranquilo, filho, ninguém vai morrer, pois eu sou vida. Porém, meu filho, tem um segredo para você ter a vitória. Remove a pedra da incredulidade agora, pois o milagre entre os teus vou operar. Remove a pedra que eu curo, eu saro, liberto, trabalho, dou vida, restauro, controlo, acalmo. Eu entro na guerra, eu sou o livramento, eu tiro o embaraço, eu quebro a lança, eu corto o laço. Aleluia! Pra teu problema, eu sou a saída. E como resposta te digo: eu sou vida, creia tão somente, eu sou o que sou. Ora, para o teu problema, meu filho, eu sou a saída. E como resposta eu te digo: eu sou vida, creia tão somente, eu sou o que sou. Eu sou o que sou.
Irmãos, vamos louvar com mais 2 hinos. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Jesus está aqui. Glorifica Jesus. Amém? Aleluia. Amém, Jesus. Abra seu coração. Peça para o Espírito Santo entrar. Ele está aqui. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Rasgue na presença do Senhor. Tire as amarras, se entregue. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória. 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 Glória.
já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. De palmas para Jesus, porque Ele merece. Aleluia. O hino que a gente vai louvar agora, ele fala sobre quero voltar ao primeiro amor. E antes da gente louvar esse hino, eu queria pedir para o menino do som que ele retornasse, que mexeu em tudo aqui e ficou ruim o som pra gente aqui. O som estava muito bom do jeito que estava e ficou muito ruim. E eu queria que a igreja sentisse. Vamos voltar ao primeiro amor mesmo. Esse hino, ele fala sobre isso. Essa música é maravilhosa. Ela fala que a gente possa voltar ao início de tudo. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar Ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Contigo, Senhor. Quero rever. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir.
tuas obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus, a Deus. Glória a Deus. Se assente um momento, irmãos. Eu gostaria de conhecer você que está nos visitando nesta noite. Nós temos aqui a presença do nosso pastor Bruno e a sua esposa Isabela, a sua filha, que está ali atrás. Por favor, fique de pé. O que vamos dizer, irmãos, para o nosso pastor Bruno e a sua família? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quem está feliz com a presença do pastor Bruno, fique de pé, ele estará trazendo a mensagem de Deus nesta noite. O pastor Bruno é um amigo meu de muitos anos, fez teologia comigo e é um dos palestrantes da Sociedade Bíblica no Brasil. Então tem viajado muito, tem feito um trabalho excelente e é um prazer estar aqui com você e a sua família. Por favor, venha aqui na frente, nós estaremos orando pelo pastor Bruno, do qual estará trazendo a mensagem de Deus nesta noite. Pai Santo e Eterno, nós te adoramos por estarmos aqui, Senhor, nesta noite diante da Tua presença. Apresentamos, Senhor, Teu servo, Pai amado, que as Tuas palavras estejam nos seus lábios nesta noite, para trazer, Pai, transformação, libertação e edificação em nossas vidas. Pai amado, que o poder do Teu Espírito agora seja derramado neste lugar, Pai amado, e que todo mal caia por terra agora no nome de Jesus, e que a Tua palavra, Senhor, seja professada nessa noite através de cada um de nós. Nós te pedimos e te adoramos no nome de Jesus. Pode se assentar. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor, amém? Que alegria poder estar aqui, rever amigos e juntos adorarmos o nome do Senhor. Meu coração se alegra em ver o pastor Océlio, este homem tão dedicado à obra de Deus. Deus abençoe. Ao pastor Barros, esse homem tão simpático. E ao Jarbas, que é meu amigo, como ele falou, há muito tempo. Vocês entendam, olha, por volta de mais de 11 anos atrás, eu trabalhava ali na livraria Rocha Eterna e o Jarbas era um assíduo comprador de livros, teólogo, professor. E ali nós construímos uma grande amizade. Daí Deus me permitiu que eu estivesse hoje trabalhando e cooperando na missão da Sociedade Bíblica do Brasil. Então já se vão aí mais quase 15 anos, e eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Jarbas, pela sua família e por todos os irmãos que estão aqui. Para que vocês entendam, hoje eu atuo como promotor institucional da Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil é uma organização sem fins lucrativos que tem uma missão de semear a palavra que transforma vidas. Ou seja, a Sociedade Bíblica do Brasil acredita que a Bíblia é um instrumento de transformação não só espiritual, mas social do ser humano. A Sociedade Bíblica desenvolve, além dos produtos que vende, comercializa, ela desenvolve diversos projetos
de impacto social que tem beneficiado diversas pessoas em todas as situações, deficientes visuais, auditivos, comunidades terapêuticas, pessoas em vulnerabilidade, comunidades ribeirinhos, e em todo o Brasil a Sociedade Bíblica tem cumprido a sua missão, que é semear a palavra que transforma vidas. A Sociedade Bíblica no Brasil, nesse ano, completou 73 anos, e ela faz parte da União das Sociedades Bíblicas no Mundo, chamado SBU, que são as Sociedades Bíblicas Unidas, que no mundo hoje são mais de 147 espalhadas aí em todo o mundo, e ela existe desde 1804. Então, desde a sua fundação, a Sociedade Bíblica já vai com mais de 200 anos de história, e a Sociedade Bíblica do Brasil, essa organização, é mantida pelas igrejas, sustentada pelas igrejas e pertence às igrejas. Talvez o exemplar da sua Bíblia que está aí, que você trouxe hoje, foi impresso lá na Gráfica da Bíblia, em Barueri. Hoje a Gráfica da Bíblia, que foi inaugurada desde 1995, produz milhões de exemplares de Bíblias e exporta para todo o mundo. Para que vocês entendam, pastor Jabas, a Gráfica da Bíblia no ano passado bateu a marca de 170 milhões de impressão de Bíblias e Novos Testamentos, alcançando vidas para a glória de Deus. E talvez esse exemplar que eu te convido para que você abra nessa noite foi impresso lá na Gráfica da Bíblia para a glória de Deus. Muito obrigado pelo convite, pastor Jarbas. Pastor Célio, muito obrigado pela recepção, nos permitir fazer uso do púlpito. Pastor Barros também, muito obrigado pelas intercessões e orações. Meus irmãos, carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 12. Se nós pudermos fazer essa leitura sobre os pés, eu convido você a ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 12 até o versículo de número 18. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18. Espero que todos encontrem. Vê se o irmão ao seu lado já encontrou, auxilie ele, para que todos possamos meditar no que Deus tem para nos falar nessa noite. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Amém? Deus abençoe. Deus, nesta noite, nós suplicamos mais uma vez a tua graça, a iluminação do teu Espírito, para falar à tua igreja e para que a tua igreja tenha o ouvido e os corações abertos para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Usa-nos nesta noite, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento. Meus irmãos, o que você faria se os planos e projetos que você instituiu não ocorressem da forma como você tinha planejado? O que fazer quando os nossos planos, nossos sonhos não acontecem da forma a qual nós planejamos? Paulo diz para que nós venhamos a nos alegrar. E quando nós olhamos para a história de Paulo, Paulo também tinha um grande sonho. E o sonho do apóstolo era pregar o evangelho na Europa, é pregar o evangelho em Roma. E escrevendo aos romanos, ele disse que já estava pronto para anunciar o evangelho aos romanos. Era o sonho, era o desejo de Paulo. E Paulo, de fato, chegou a Roma e anunciou o evangelho ali. Mas as coisas não aconteceram conforme ele queria, mas conforme o Senhor permitiu. Paulo não chegou ali como um missionário. Paulo não chegou ali como um arauto do evangelho.
Paulo chegou ali como um prisioneiro do Senhor. Paulo chegou ali entre correntes e cadeias. Paulo esteve ali preso, mas a palavra do Senhor não estava presa. E muitas vezes assim acontece conosco. Nós planejamos, temos sonhos, temos metas, temos desejos, ambições, mas elas muitas vezes não acontecem como nós planejamos e determinamos. Porque o homem pode fazer os seus planos, mas a resposta vem do Senhor. E Paulo agora é um preso do Senhor, e ele está escrevendo uma igreja que ele muito amava. É uma das cartas mais pessoais de Paulo, é a carta aos Filipenses. E se nós formos olhar toda a composição do Novo Testamento, dos 27 documentos que nós temos, ou livros, desses 27 livros, 21 deles são do gênero epistolar, ou seja, são cartas. E dessas 21 cartas, 13 são de autoria paulina. Ou seja, Paulo é um dos maiores autores do Novo Testamento. 13 cartas são atribuídas a Paulo. E dentre essas 13 cartas, 4 ele escreveu quando estava preso. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. As palavras que nós lemos nesta noite são palavras de Paulo quando estava preso em Roma. E está escrevendo a uma igreja que ele amava muito. E na verdade, quando Paulo está escrevendo essa igreja, Paulo está exortando para que essa igreja se alegre no Senhor. E em todos os dias, em todos os momentos, diante de qualquer circunstância, Paulo disse: alegre-se no Senhor. É importante que nós observemos o contexto, porque quando a gente estimula um ao outro a alegria, parece comum. Parece que esse irmão tem um bom astral, né? Parece que esse irmão é empolgado, ele é feliz, ele nos estimula. Mas quando nós olhamos o contexto histórico das palavras de Paulo, Paulo está em uma prisão. Paulo está sendo vigiado 24 horas por dia, acorrentado a um soldado romano. Paulo tinha tudo para desacreditar. Paulo tinha tudo para murmurar. Paulo tinha tudo para analisar a sua vocação e dizer: será que foi para isso mesmo que Deus me chamou? Será que quando eu encontrei ele no caminho a Damasco, quando ele me escolheu e me chamou com uma santa vocação, foi para parar nesta cela, acorrentado a este homem, que Deus me chamou? Mas ao contrário de tudo isso, Paulo diz: se alegrem no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. A alegria, quando ela vem da parte de Deus, ela é independente das circunstâncias. Porque a alegria do mundo é a alegria quando se tem dinheiro. A alegria do mundo é a alegria onde se tem casa própria, se tem bens. A alegria do mundo é quando aparentemente nada te falta. Mas a alegria do cristão, ela é independente de dinheiro, ela é independente de bens materiais, ela é independente do que ele possa possuir, porque o mesmo Jesus disse que nós não ajuntássemos tesouro na terra, mas ajuntássemos tesouro no céu. A maior riqueza que a igreja tem não pertence a essa terra. A maior riqueza que nós temos está no céu e breve virá para nos buscar. Jesus é a nossa maior riqueza. Por isso, meus irmãos, o fato de nos alegrar nessa noite é independente se você tem dinheiro, é independente se eu tenho dinheiro, casa própria ou não. O fato de nos alegrarmos nessa noite é porque o Espírito de Deus está entre nós. É Ele que produz alegria no nosso coração. É Ele chamado de Consolador, a qual Jesus diz que iria e deixaria conosco. É aquele que nos consola, é aquele que nos fortalece, é aquele que até mesmo nos ajuda a orar, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar e nem pedir como convém, mas o Espírito Santo foi dado à igreja como Consolador. É por isso que independente de qualquer circunstância, Deus vai operar nesta noite. É por isso que independente de qualquer circunstância, nós somos mais do que vencedores nesta noite para a glória de Deus. E aí, olhando as palavras de Paulo aos Filipenses,
Lembre-se, ele está preso. E nós observamos que Paulo está exortando aquela igreja para que eles tenham em mente que o evangelho precisa progredir. E nas palavras dele, ele diz: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho. E sobre isso que eu queria pregar nesta noite, o progresso do evangelho. Como Deus pode usar homens para levar a sua palavra a outros, permitindo diversos sofrimentos e provando as suas intenções por meio da sua palavra. Então, quando Paulo está escrevendo, Paulo tem uma preocupação. Veja, ele está preso, mas ele diz: a palavra não está presa. Paulo podia dizer bem assim: o que adianta pregar? O que adianta escrever se eu estou preso? Ou seja, nada vai acontecer porque eu não estou lá. Mas Paulo não olhava dessa forma. Paulo sabia que, independente dele, o evangelho ia continuar avançando. Independente das circunstâncias dele, ele precisava orar e continuar com o progresso do evangelho. É interessante que a palavra progresso, ela é uma palavra militar, do termo grego. E ela significa os engenheiros do exército, das tropas, que iam à frente abrindo caminho em novos lugares. Antes que as tropas e os exércitos viessem, os engenheiros daquele exército iam na frente para abrir caminho. E diziam: olha, o caminho está feito, então as tropas podem avançar. Ou seja, eram os pioneiros que iam à frente. E Paulo está usando esse exemplo para falar do papel da igreja. Eu e você, nesta noite, somos os pioneiros e os responsáveis para levar o evangelho aonde ele ainda não tem voz. Para levar o evangelho para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Para levar as boas novas para aqueles que ainda não foram alcançados. Eu estava vendo um número, e tem até no aplicativo da Sociedade Bíblica do Brasil, mais de 220 milhões de pessoas ainda não têm as escrituras no seu próprio idioma. Das 7 mil línguas existentes no mundo, mais da metade ainda precisam de uma tradução no seu próprio idioma. E é um trabalho lento, é um trabalho que requer muito tempo. O processo da tradução são de 30, 40, 50 anos. Eu estive agora em Palmas, e ali em Palmas eu pude conversar com um pastor missionário, Valber, que faz um trabalho entre os índios daquela região, entre a tribo Craús. E ele estava falando da necessidade que aquele povo tem de receber a palavra no seu próprio dialeto, no seu próprio idioma. E qual é a dificuldade do tradutor de ir ali, de ver todo o contexto daquela região e produzir um exemplar para que o evangelho chegue também entre os Craús. Então é um desafio que nós temos. Mas talvez eu e você não tenhamos condição de ir lá em Palmas. Mas nós temos condição de, primeiramente, de orar, depois de contribuir e depois de pedir para que Deus levante homens e mulheres com ousadia para anunciar esta palavra. Talvez a necessidade está no vizinho. Talvez a necessidade está na sua rua. Talvez a necessidade está no seu bairro, de pessoas que precisam ouvir a mensagem de Deus e ser transformadas por este evangelho. Então, meus irmãos, sempre há uma necessidade de se pregar o evangelho. Aonde Deus te plantou, na sua empresa, no seu bairro, na sua rua, Deus lhe dará a oportunidade de falar de Jesus. E quando Paulo fala do progresso, do avanço do evangelho, ele disse que aquela igreja não podia parar. O evangelho ele tinha que progredir. E havia alguns obstáculos naquele momento que queriam impedir o avanço e o progresso do evangelho. Primeiro, obstáculo que estava sobre aquela igreja, o sofrimento. Irmãos, quando se fala de sofrimento, não é algo que nós desconhecemos, é uma realidade para o cristão, porque o cristão sofre por ser cristão. E o próprio Jesus disse em João 16:33, que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu. Mas, ou seja, o sofrimento é algo comum para o cristão.
E o que diferencia um cristão do outro é a forma como ele enfrenta o sofrimento, como ele vê o sofrimento. Tem muito cristão que vê o sofrimento como o fim de tudo. Tem muito cristão que vê o sofrimento que não é algo que pertence ao cristão. Crente não nasceu para sofrer. Tem cristão que vê o sofrimento como uma oportunidade de glorificar a Deus. E tem cristão que vê o sofrimento independente de Deus, porque sabe que Deus é soberano diante do sofrimento e que tem o controle de todas as coisas. Veja, versículo 12, ele dizendo, qual era o propósito, irmãos, de Paulo escrever essa carta? Primeiro, Paulo queria falar qual era o seu estado na prisão. A igreja estava preocupada como é que Paulo estava. Então ele vai escrever, irmãos, quero que vocês saibam que tudo o que me aconteceu contribuiu para o progresso do evangelho. Ou seja, tudo o que eu passei contribuiu para que o evangelho continue avançando. Então o primeiro propósito da carta é dar notícias à igreja do seu estado. Segundo, Paulo precisava falar do estado de Epafrodito, que era um irmão enviado da igreja para levar uma oferta para Paulo. Terceiro, Paulo precisava agradecer a oferta monetária que recebeu. E em quarto, Paulo precisava exortar aquela igreja à união. Então, quando Paulo está escrevendo no versículo 12, Paulo vai dar um diagnóstico de como ele estava, porque a igreja estava preocupada. Paulo foi levado preso para Roma. Como que ele está? Nós precisamos saber das suas necessidades. Então ele chama um homem, chama o Epafrodito e diz, você agora vai para Roma, e você vai pegar essa oferta e vai levar para Paulo. E o relato diz que ele enfrentou diversas dificuldades. Encontrou Paulo, entregou a oferta para Paulo e quase morreu por causa daquela missão, mas cumpriu a missão. E quando Paulo está escrevendo agora, falando do seu estado, é interessante que, olha a visão de Paulo diante do sofrimento. Paulo diz, tudo o que me aconteceu contribuiu para que o evangelho continue avançando. Paulo não disse, olha, o que me aconteceu me desanimou. O que me aconteceu não é necessário que acontecesse. O que me aconteceu, eu preciso perguntar por que Deus me aconteceu. Tudo o que me aconteceu desanimou muitos irmãos. Mas Paulo está dizendo, não. O que me aconteceu tem servido para que o evangelho continue a avançar, porque os irmãos estão pregando com mais ousadia, os irmãos estão falando com mais intrepidez, e o evangelho está avançando e alcançando mais vidas. Mas para que a gente entenda o que aconteceu, o que essas coisas que aconteceram com Paulo, e como o evangelho chegou ali em Filipos, que era uma cidade de uma colônia romana, ela ficava no alto de uma montanha, e abaixo tinha um rio, era uma porta de entrada para Roma. Ou seja, quando Paulo está escrevendo aos filipenses, o evangelho está chegando na Europa. O sonho de Paulo está se realizando. Talvez não da forma que ele queria, mas Deus está cumprindo o propósito dele, de levar o evangelho até a Europa, de alcançar Roma com o evangelho. E a igreja de Filipos, a cidade dos filipenses, era a porta de entrada para a Europa. E Paulo chega ali naquela cidade, e o relato começa em Atos capítulo 15. Vocês lembram quando Paulo tem uma visão? E um varão macedônio se apresenta diante dele e diz, olha, passa a Macedônia e nos ajuda. Macedônia era uma província ali daquela região, e Filipos estava próximo. Então Paulo parte para a Macedônia, atravessando várias cidades, ele chega num sábado na cidade de Filipos. E era interessante, o pastor Jaba sabe disso, que aonde Paulo chegava, ele procurava uma sinagoga. Mas naquela cidade não tinha sinagoga. Por quê? Porque, segundo a história, para se constituir uma sinagoga, eram necessários 10 judeus. E aquela igreja, aqueles irmãos que estavam ali, eram em sua maioria gentios. Ou seja, não eram judeus. E quando Paulo chega naquela cidade, ele fica sabendo que algumas mulheres se reuniram à beira de um rio. Lembre-se, a cidade ficava no alto de uma colina, abaixo estava o rio. E as mulheres se reuniam à beira daquele rio para orar. Quando Paulo chega ali, Atos 16, ele encontra uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura de outra cidade. E a história diz que enquanto Paulo prega, o Espírito Santo abriu o coração daquela mulher para crer no evangelho. Naquele momento, Lídia é a primeira convertida da igreja em Filipos.
E então Lídia vai e acolhe os missionários, porque era Paulo e Silas que estavam ali, e leva eles para a sua casa. E Paulo tinha um costume de sempre estar orando. E passando muitos dias, quando Paulo está se dirigindo mais uma vez uma oração, ao momento de reflexão, de meditação, de repente havia uma menina ali naquela cidade, veja o contexto da cidade, mais uma vez uma mulher ali, que era usada como fonte de lucro e provocava adivinhações ali, através de um espírito maligno. Enquanto Paulo e Silas passavam a dizer, ó, estes homens que vos anunciam a palavra, são santos homens de Deus, e vos anunciam o caminho da salvação. E a história diz que isso aconteceu por muitos dias. E de repente Paulo, já incomodado com aquilo, olhou para aquela mulher e viu que não havia algo normal. E aí a gente abre um parênteses na obra de Deus. Como que a gente reage diante dos elogios? Como que a gente reage diante das críticas? Quem sou eu diante dos elogios? Quem é você diante dos elogios? Quem sou eu diante das críticas? Quem é você diante das críticas? Já pensou se Paulo falasse bem assim? Ela está dizendo a verdade, porque nós somos homens de Deus. E fale mais alto, porque eles precisam saber que nós chegamos na cidade. Já pensou se Paulo deixasse a vaidade tomar conta do seu coração? E ele não tivesse uma visão espiritual daquela vida? Porque aquela menina era só mais um objeto naquela cidade. E naquele contexto a mulher não tinha valor nenhum. E eles usam uma mulher como fonte de lucro. E Paulo olha para aquela mulher, vê a dignidade daquela mulher e sabe também que o evangelho é para salvar as mulheres. E Paulo disse, em nome de Jesus eu te repreendo e digo, saia dela. De repente o espírito sai daquela mulher e ela é liberta. E mais uma pessoa entra para a igreja de Filipos. Mas como o evangelho traz perseguição, como o evangelho traz luta, como o evangelho provoca reação nas pessoas, qual foi a reação dos líderes? Acabou a fonte de lucro. O dinheiro que nós recebíamos através dessa mulher agora acabou, porque este homem chegou falando de um tal de Jesus, libertou a mulher e agora acabou nossa fonte de renda. O evangelho vem para desassociar a luz das trevas, o evangelho vem para libertar as pessoas, o evangelho vem para provocar em nós uma mudança radical. E aí então, meus irmãos, diante daquilo, eles pegam Paulo e Silas, levam até a praça pública, açoitam eles em praça pública por pregar o evangelho. Quem é esse Jesus que vocês estão pregando? Que nova doutrina é essa? O que aconteceu com essa mulher? Que agora nós não temos mais lucro? A quem vocês servem? E as autoridades daquela cidade dizem, açoitem eles em praça pública. Irmãos, era a maior vergonha ser açoitado em praça pública. E eles não estavam roubando. Eles não estavam fazendo nada contrário à lei. Eles estavam fazendo o quê? Pregando o evangelho. E de repente eles são levados à praça pública, são açoitados com varas, depois de feridos são colocados no cárcere interior e têm os seus pés presos ao tronco. Mas a história diz, Atos 16, que à meia-noite, Paulo e Silas feridos, Paulo e Silas açoitados, Paulo e Silas sangrando por pregar o evangelho, Paulo e Silas presos, pés aos troncos, em uma posição totalmente desconfortável. A Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas, lançados no último cárcere escuro, eles louvam e adoram a Deus, eles glorificam e exaltam o nome do Senhor, e a Bíblia diz que os outros presos ouvem o louvor de Paulo e Silas. O evangelho, ele não vem prometer para nós bonança. O evangelho, ele não vem prometer para a gente vida fácil.
O Evangelho, ele não vem prometer para nós felicidade plena nessa terra, porque enquanto nós estamos aqui, neste templo tão bonito, vestidos tão elegantemente, este Paulo que não tinha roupas como nós, este Paulo que não tinha os recursos que nós temos, estava sendo açoitado por amor a Jesus. E enquanto nós estamos aqui, muitos derramaram o seu sangue no passado, para que a semente do Evangelho te alcançasse e alcançasse a minha vida. Por isso, glória ao nome de Jesus nesta noite. O Evangelho não vem pregar bonança. O Evangelho vem nos treinar para reagir diante do sofrimento. O Evangelho vem nos mostrar que Deus permite o sofrimento para a igreja. O Evangelho vem nos mostrar que Deus é soberano diante do sofrimento. O Evangelho vem nos mostrar que mesmo diante do sofrimento, adore e glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor, porque Deus é glorificado até mesmo diante do nosso sofrimento. Deus tem cuidado de nós. Eu fui hoje tomar a primeira dose, graças a Deus, da vacina. E aí eu vi ali uma missionária conversando. Sempre tem alguém para conversar muito alto, né, e deixar a vida transparecer. Ela dizia que era missionária e tal, e eu achei engraçado que um dos termos ela falou: irmãos, eu sofro tanto, ninguém sofre como eu, né? Se as pessoas soubessem o meu sofrimento. Eu fiquei analisando que tipo de sofrimento que ela tem, que tipo de sofrimento que ela passa, que ninguém sofre como ela. Será que Deus está pesando a mão assim, achatando só ela? Será que só ela passa luta? Será que só ela passa dificuldade? E ela dizia: diante de sofrimento, se as pessoas soubessem do meu sofrimento, elas saberiam que eu sou. Irmãos, nós não precisamos testemunhar o sofrimento, nós precisamos reagir diante do sofrimento. Nós não precisamos dar uma de coitado diante do sofrimento, nós precisamos mostrar o nosso Deus diante do sofrimento, porque nós sabemos que o sofrimento é passageiro e Deus está conosco no sofrimento. É isso que Paulo está dizendo. Quero que vocês saibam, a igreja que está sofrendo, que antes de vocês, antes que o Evangelho chegasse a vocês, eu também sofri. E na carta aos Coríntios, Paulo diz que os sofrimentos daquela região, da região da Ásia, ele até mesmo pensou que não daria conta. Nas palavras dele, disse: irmãos, eu sofri a ponto de desacreditar da própria vida. Fomos açoitados até não aguentar mais. Nas palavras de Paulo, para que colocássemos a nossa confiança em Deus, que ressuscita os mortos. Paulo já havia dizendo: dessa vez eu não passo. Mas Deus preservou ele como um arauto para levar o Evangelho aos romanos, para levar o Evangelho na Europa. E este mesmo Evangelho que nós estamos lendo e pregando nesta noite, é o mesmo Evangelho que cura, que salva, que liberta, que transforma e que nos consola diante do sofrimento. Então a primeira barreira que vem tentar impedir o progresso do Evangelho é o sofrimento. Então Deus está nos dizendo nessa noite que Ele está conosco diante dos nossos sofrimentos. Não importa o que você está passando, não importa como você chegou aqui, não importa como você está enfrentando esse sofrimento, glorifique a Deus e entenda que Deus é soberano diante dos sofrimentos. Há uma carta, o pastor Jabas conhece muito bem, uma carta histórica de um homem chamado Policarpo a essa igreja filipense. Não é uma carta que faz parte do cânon, mas é um documento histórico muito conhecido, que é a carta de Policarpo à igreja aos filipenses. E Policarpo, naquela época, era um dos pais da igreja, discípulo do apóstolo João. E ele escreveu uma carta também àquela igreja que estava em Filipos, exortando aquela igreja. E é interessante que Policarpo foi fiel até o fim da sua vida. E a história diz que por pregar o Evangelho, ele foi condenado a ser morto. E diante das autoridades, disseram para ele: negue a Cristo e nós não o mataremos. Policarpo disse: olha, eu tenho servido ele há 86 anos, e Jesus nunca me fez mal, eu não vou negar o seu nome. E as autoridades disseram: se você não negar a Cristo, nós lançaremos você às feras.
E Policarpo diz: abram as jaulas e me lancem depressa as feras, para que eu veja o meu Senhor na glória. E as autoridades diziam: então, como você se nega a negar a Cristo, nós vamos queimá-lo vivo em praça pública. E Policarpo diz: acendam a chama, para que depressa eu veja o meu Senhor na glória. De repente pegaram o Policarpo, a história diz, levaram ele à praça pública, e iriam crucificá-lo. Ele diz: não precisa, eu não vou correr das chamas, porque as chamas duram 1 hora, mas o fogo eterno dura eternamente. E a história diz que pegaram aquele homem, e amarraram ele em uma estaca, e o queimaram vivo em praça pública. E fica hoje a mensagem de Policarpo para nós: as chamas duram apenas 1 hora, mas o fogo do eterno, do inferno, dura eternamente. Jesus estava com aquele homem no sofrimento, e Jesus está conosco diante do sofrimento. Depois, quando Paulo olha para aquela igreja, o que impedia também o progresso? O que poderia impedir também o progresso daquela igreja? A falta de união. Engraçado, né? A igreja que Paulo amava, uma igreja que nasceu em meio ao sofrimento, uma igreja de cristãos tão dedicados, mas igreja é igreja, tem problema. Tem os falsos cristãos, tem os falsos obreiros, tem os falsos profetas. E Paulo está dizendo para que aquela igreja agora seja unida, para que eles deixem de lado as suas próprias vontades e façam a vontade do próximo, para que eles abram mão da sua própria vontade e, a exemplo de Cristo, possam se dedicar à obra, para que o evangelho continue a progredir, porque havia uma contenda, uma rivalidade naquela igreja. E Paulo, então, para falar àquela igreja, ele não usa apenas o exemplo de Timóteo, porque na mesma carta ele diz: olha, eu vou enviar a vocês Timóteo, o meu filho amado, e eu não conheço ninguém que tem cuidado tanto da causa de Cristo como ele. Paulo poderia usar o exemplo do próprio Epafrodito, que foi o portador dessa carta, porque a igreja estava preocupada, porque no capítulo 2, esse homem fica doente e quase morre. Mas ele cumpre a missão de levar a oferta para Paulo. E Paulo logo manda ele de volta, porque a igreja estava preocupada com ele. E Paulo diz: olha, recebam com toda a honra, porque homens como esse merecem honra, porque pela obra de Deus ele quase morreu. Mas quando Paulo vai falar de humildade, quando Paulo vai falar de dedicação, Paulo usa o exemplo supremo. Ele usa o exemplo de Cristo. Abra comigo no capítulo 2. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Isso é unidade. Tendo o mesmo amor e sendo unido em alma e mente. Isso fala de empatia, se colocar no lugar do outro. Não façam nada, versículo 3 do capítulo 2, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, Paulo escrevendo à igreja, mas também os dos outros. Aí ele começa a partir do versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Paulo começa agora a recitar um hino que era cantado naquela época, falando do esvaziamento de Cristo e da sua humildade. Porque o mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos, reconhecido na figura humana. Paulo está dizendo que o Deus que criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra, se esvaziou da sua própria glória e habitou entre nós,
tornou a forma de homem, e ainda mais como homem, como servo obediente, esvaziando-se a si mesmo. Versículo 8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele toma a figura humana, ele se faz homem, ele habita entre nós. Ele assume a forma de servo, não de fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai. E como servo, ele é obediente até a morte mais cruel que os homens já inventaram, que é a morte por meio da crucificação. Onde a pessoa era presa em estacas, as suas mãos e os seus pés. E era uma morte lenta. Onde, quando ele não morria, quebravam-se as pernas do condenado. E ele ia sofrendo aos poucos até faltar ar, até ficar desidratado e morrer lentamente. E quando ele ainda persistia em estar vivo, os romanos vinham e furavam ao lado, para que acontecesse logo a morte. Era um método de morte mais cruel que os homens já inventaram. E a história diz que esse Jesus, que deixou a sua glória, que se fez homem, que se fez obediente, ele foi obediente até uma das mortes mais horríveis, que foi a morte de cruz. E aí Paulo vai falar desse esvaziamento de Cristo, para falar da humildade. Versículo 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Jesus que foi obediente até a morte, ele ressuscitou e há de voltar com um nome acima de todo nome. E a história diz que todo joelho vai se dobrar e vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor, 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 para a glória de Deus Pai. Quantos podem exaltar o nome de Jesus nessa noite? Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Os sofrimentos querem impedir o progresso do Evangelho. A falta de união quer impedir o progresso do Evangelho. E para finalizar, algo que também estava ameaçando aquela igreja, era os próprios interesses e as motivações pessoais. Enquanto Paulo estava preso, Paulo dizia que existiam vários grupos em volta do Evangelho. Acompanhem comigo. Versículo 15. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que podem assim aumentar o meu sofrimento na prisão. Paulo está dizendo, o que diferencia o cristão é a motivação que ele tem em servir e pregar o Evangelho. Por que você veio à igreja hoje? Por que você está aqui nessa noite? Qual é a motivação do seu coração em estar na igreja nessa noite? Qual é a motivação do meu coração em pregar o Evangelho? Paulo diz que tem gente que faz por rivalidade, porque ele pensa que está numa competição. Paulo diz que tem gente que faz por interesse próprio, ele quer aparecer, ele quer dizer que ele é o arauto do Evangelho. Paulo está dizendo que tem gente que faz de forma egoísta, ele não se preocupa com o bem-estar das pessoas, o que as pessoas estão passando, o intuito dele é aparecer. Mas para Paulo o intuito dele não é aparecer, o intuito dele é que o Evangelho apareça, é que o Evangelho seja pregado, é que Cristo seja anunciado. E como diz João, é necessário que eu diminua para que ele cresça.
Qual é o seu interesse em servir a Deus? Qual é o meu interesse em pregar o Evangelho? Eu não tenho de me gloriar por pregar o Evangelho, não. Eu tenho que cumprir uma incumbência que Deus me deu por amor à igreja. E como diz Paulo, ai de mim, se não pregar o Evangelho. E a motivação do nosso coração é o que o Evangelho nos mostra. Qual é a sua motivação em trabalhar na igreja? Qual é a sua motivação em se dedicar à igreja? É para que você seja reconhecido? É para que você ganhe títulos? É para que você ganhe elogios? Paulo está dizendo, não tem que ser dessa forma. Porque Jesus se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, e achado na forma de servo, morreu, e morreu de forma de cruz. Então somente quem merece a honra e a glória é Ele. Tudo que nós venhamos a fazer na igreja é para a glória dEle, não é para louvor nosso, não é para louvor seu, não é para louvor meu, é para que o nome dEle seja glorificado. Então se dedique à obra de Deus, gaste o seu tempo na obra de Deus, se dedique aos irmãos pela obra de Deus. E é interessante que quando fala da intenção do nosso coração, essa foi a real motivação de Satanás em falar de Jó. Porque Satanás sabia que Jó era servo de Deus. Satanás sabia que Jó temia a Deus. Satanás sabia que Jó era um homem reto e fiel a Deus. Mas ele diz, tira tudo dele. E nós vamos conhecer a motivação de Jó. Satanás queria saber o que levava Jó a adorar a Deus. E na cabeça de Satanás, Jó só era fiel a Deus pelo que ele tinha. O Senhor deu a ele tudo, cercou esse homem de bens, nada falta para esse homem, então é fácil servir ao Senhor. Agora tire dele, que ele vai blasfemar de ti. E o que é que Deus permite? Então tá, pode tirar tudo dele, mas não toque na sua vida. Satanás estava dizendo para Deus, vamos conhecer a real motivação do coração de Jó. E a história diz que Jó perde tudo, ainda é acometido por uma chaga maligna, mas no meio das cinzas o que ele diz? Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó estava dizendo, não é pelo que eu tenho que eu sirvo a Ele pelo que Ele é. Então glória a Deus na igreja. Então Deus nesta noite por meio do Evangelho está provando, está perguntando, qual é a real motivação do nosso coração em servir a Ele? Qual é a sua motivação em servir a Jesus? Qual é a sua motivação em trabalhar na igreja? Qual é a sua motivação em cantar a Jesus? Qual é a sua motivação em pregar o Evangelho? Que a nossa motivação, igreja, seja nesta noite glorificar o nome dEle e que acima de tudo o nome dEle seja exaltado. Coloque sobre seus pés. Com a permissão do pastor, eu queria orar. E eu queria que você fizesse uma introspecção. Porque não sou eu, e nem as minhas palavras que transformam vidas. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela transforma vidas. Não sou eu que conheço as suas necessidades, as suas dificuldades, os seus sofrimentos. É Deus, por meio da sua palavra, que conhece o que você está passando. Eu queria que nessa noite você começasse a orar a Deus. E que nessa oração você se incluísse para que o Evangelho continue avançando. Paulo estava orando para que o Evangelho viesse a progredir, a avançar. E Paulo sabe que Deus nos chamou para que esse Evangelho possa progredir e possa avançar. Eu me lembro de uma das frases de Ronaldo Lindório, pastor Jabas, que me marcou. A missão não é minha e não é sua. A missão é de Deus. E Ele graciosamente nos convida para fazer parte dessa missão. Então que nessa noite você possa rever o seu chamado. Eu possa rever o meu chamado. Que nós possamos sondar as nossas intenções de servir a igreja. E que em tudo isso o Evangelho continue progredindo e avançando. Feche os seus olhos. Comece a orar a Deus. Comece a orar ao Senhor. O Espírito de Deus está entre nós.
O Deus de Paulo está entre nós. O evangelho de homens que entregaram a sua própria vida por amor a essa palavra está entre nós. O Deus que se humilhou e fez servo, assumiu a forma de servo em total obediência. E foi morte na cruz, Ele está em nosso meio nesta noite. Jesus está vivo. E Ele está no meio da sua igreja. Que nessa noite o Espírito Santo comece a renovar a sua vida, meu irmão. Que nessa noite o Espírito Santo comece a trazer consolação para o seu coração ferido, para o seu coração em meio a essa dificuldade. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que este sofrimento não é para pôr fim na sua vida, mas que este sofrimento é para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Então adore a Ele no sofrimento. Deus te trouxe aqui nessa noite para provar as nossas reais intenções e as intenções do nosso coração. E nessa noite a nossa oração é para que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir. É que Ele apareça e que eu desapareça. É que o nome dele seja glorificado e a igreja seja o instrumento pelo qual Deus use para que o evangelho continue a progredir. Por isso nessa noite sejam renovados em nome de Jesus, sejam fortalecidos em nome de Jesus, sejam fortalecidos na graça do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, e que Deus nessa noite possa renovar chamados, que Deus nessa noite possa fortalecer os corações, que Deus nessa noite pelo seu evangelho possa reacender no seu coração a chama do evangelho. Deus, em nome de Jesus nós suplicamos a tua graça por meio do teu Espírito nessa noite. Eu não conheço, ó Deus, a necessidade desse coração. Tu não conheces, Senhor, ó Deus, mas eu não conheço, mas Tu conheces. Por isso, nessa noite, ó Deus, cada família aqui representada, cada um desses pastores aqui, ó Deus, a minha retaguarda, cada uma dessas famílias aqui dessa igreja tem as suas necessidades, as suas dificuldades, mas a Tua palavra nessa noite veio ao encontro delas. Por isso, nessa noite, usa-nos, ó Deus, como instrumento para que o Teu evangelho continue a avançar, continue a progredir, para que almas sejam ganhas para o Teu reino e para que a igreja neste lugar possa glorificar o Teu santo nome. Deus, continue abençoando o ministério do pastor Océlio, a sua família, aos pastores que estão aqui trabalhando ao seu lado. Deus, esta igreja que tem servido ao Senhor neste lugar, sejam renovados e fortalecidos pelo poder do Espírito Santo nesta noite. Assim nós oramos, glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro. De tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
sobre todo nome, em nome de Jesus. Que esta palavra pregada pelo pastor Bruno Silva possa encontrar lugar no seu coração, no meu coração e de você que está em casa com a sua família. Que você e eu possamos se esvaziar, deixar de lado tudo aquilo que possa atrapalhar o nosso progresso espiritual. Hoje foi falado sobre o progresso espiritual. Como estão seus sonhos, como estão seus objetivos de vida? Eles estão sendo atrapalhados? Está difícil de você realizar o seu sonho? É hora de refletir, de pensar na palavra de hoje. O que fazer? Vale a pena realmente sofrer como sofreu Epafrodito? Como sofreu Silas? Como sofreu Paulo? Como sofreram muitos irmãos em Cristo no primeiro século e até hoje só? Será que vale a pena por amor a Jesus Cristo? Será que vale a pena? Eu sempre conto que uma vez foram presos num campo de concentração 3 soldados americanos. Foram presos porque eles estavam louvando a Deus e eles eram prisioneiros num país comunista. E como eles já tinham sido alertados sobre não adorar a Deus, nem cantar, nem ler nada, e nem passar nenhuma informação, não evangelizar ninguém, eles eram reincidentes. Foi tirar as suas vestes, fazia naquela cidade onde eles estavam presos 5 graus abaixo de zero. E à meia-noite colocaram eles no sereno, amarrados. E aquele campo de concentração tinha várias torres, onde ficavam os soldados daquela nação comunista. E eles ficaram ali sem nenhuma peça de roupa. E os soldados que estavam ali prestando atenção neles, porque a hora que eles levantassem a mão, seria: eu nego Jesus, e eles seriam tirados dali. E um soldado ficou observando, e um deles morreu, o outro também morreu, e o terceiro disse assim: eu desisto, eu nego este nome. Aí o soldado lá de cima tirou toda a sua roupa e disse: eu tomo o seu lugar, porque eu vi com meus próprios olhos que o Senhor Deus levou os 2 para a glória. Eu tomo o lugar deles, e morreu no lugar do outro soldado. Então, não podemos, mesmo que tenha o sofrimento, não podemos negar o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Eu gostaria de passar as mãos do pastor Bruno Silva. O meu último livro ainda não foi nem lançado, mas já publicado. Encontro de Casais, uma Esperança Renovada. Faça bom uso, que Deus lhe abençoe poderosamente. Amém? Glória a Jesus. Os irmãos estão felizes pela presença do pastor Bruno? Glória a Deus. Na semana nós temos a Raquel Lucas, filha do Donizete, dia 25/7, fazendo aniversário. Dia 26, o Fabrício, lá do Riacho Fundo 1. Dia 28, a Raniele, minha sobrinha, e da Eliane, lá em Silva Jardim, na congregação do Rio de Janeiro. No dia 29/7, o Celso Ferreira, Glória, esposo da Dani. No dia 30/7, a irmã Sônia Veiga, falei com ela hoje, terça-feira ela vem aqui. E os irmãos aproveitam para dar logo os parabéns para ela. Dia 1/8, Eric Reis.
e a Kelly Oliveira. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento pelos aniversariantes. Glória a Jesus. Sábado que vem será manhã com Deus. Aleluia. Muito obrigado, pastor Bruno Silva. Volte sempre, viu, pastor Barro? Pastor Jarbas, que possa trazê-lo outras vezes. Aqui é a sua casa, aqui o irmão tem plena liberdade para pregar o evangelho. Vamos orar. Nosso Deus abençoa todos os aniversariantes, dando saúde, dando graça, paz, felicidade, que tu possa abençoar e eles tenham uma semana e possa comemorar os seus aniversários, no nome de Jesus Cristo. Deus querido, abençoa também a cada um de nós, dá-nos uma semana de bênção. Obrigado pela palavra pregada, obrigado pela vida do pastor Bruno Silva. Dai vitória a ele, dai graça, enche-o mais e mais da tua autoridade e do teu poder, além de sabedoria e paz. Meu Deus e meu Pai, dai-nos uma semana de bênção, uma semana maravilhosa. Abençoa os teus filhos que estão restabelecendo, Senhor, das suas dificuldades, Senhor, de saúde, como é o caso do pastor Jorge Carvalho, do irmão Manuel, a irmã Jesuína, Senhor, a irmã Francisca Parente, Senhor, meu Deus, e outros mais que estão na relação do ciclo de oração. Em nome de Jesus, leva-nos em paz para o nosso lar. Dai-nos uma semana de bênção, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amanhã tem ensaio do El Shaddai. É de 15 dias. Não falta. Glória, senão a irmã Adriana, a irmã Néia vão ficar tristes com você. Venham todos. Louvado seja o nome de Deus. Todas as mulheres. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Pastor Carlos Ney dizendo o nosso lema e impetrando a bênção apostólica. Está aí o microfone. Aleluia. Glória a Deus. Qual o nosso lema? Unidos e edificados certamente.